Agora vamos falar um bocado, amado pastor, sobre este ponto que é o uso do lenço. Por que então que temos de usar o lenço no recinto da igreja? 1 Coríntios, capítulo 11, ou seja, a primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos. O apóstolo Paulo estava a escrever à igreja de Corinto. Olha lá, atenção, retende os preceitos. Isso não é mandamento. E ele deixa claro aqui no capítulo 2, como vos entreguei. Então isso nos faz entender que o apóstolo Paulo havia escrito à igreja de Corinto alguns preceitos e estava a pedir que eles deveriam reter esses preceitos tal conforme ele havia entregue. Depois diz assim: Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Assim diz a palavra do Senhor. Então, o que o apóstolo Paulo nos estava a dizer aqui? Havia uma tradição, e isso é ainda ponto assente nos dias de hoje, nos judeus, que a mulher deve se cobrir ou deve utilizar o véu em sinal de respeito na sinagoga, na igreja. E era uma prática muito frequente no povo judeu. Até hoje, minha irmã, que estamos a falar, para o judeu entrar dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja e orar para Deus, ela deve utilizar o seu véu. Significa que? Significa um sinal de respeito perante o seu homem. Se for uma mulher casada, o judeu identifica que a mulher deve estar coberta e a sua beleza, a sua honra não pode ser revelada para alguém que não seja o seu marido. É por isso que ela anda sempre coberta, utiliza o véu para cobrir. Ademais, para se estar perante a presença de Deus, para se orar, e aqui o apóstolo Paulo estava a recordar este preceito, este hábito que era vigente, de que a mulher deveria ter a sua cabeça coberta. Este mesmo hábito, este mesmo procedimento passou a ser adotado para nós tocoístas como um procedimento ao nos dirigirmos às nossas igrejas, às nossas sinagogas. Nós, ao nos dirigirmos à casa de Deus, a mulher tem de cobrir a cabeça. Em sinal de quê? Em sinal de respeito, em sinal de veneração a próprio Deus. E é uma prática que nós também, os judeus, utilizavam, faziam essa prática. Veja, o nosso dirigente tem nos dito que nós somos Israel, que espirituais. Então passou a ser uma prática usual. Veja, não é mandamento. Não vamos aqui fazer confusão. Isto não tem nada a ver com o mandamento de Deus. Isto tem a ver apenas com um preceito. E tanto quando o apóstolo Paulo escreve, ele deixa claro que este é um preceito, é uma prática muito usual para o povo. Ele recordava por quê? Porque existia na altura
algumas pessoas que estavam a querer deixar esta prática. Ao se dirigir nas sinagogas, já não estavam a utilizar o lenço em sinal de respeito ao homem. Tanto que, se nós voltarmos, vamos ver que a Rebeca, quando viu Isaac a vir, o que a Rebeca fez? Cobriu a sua cabeça em sinal de respeito. Isso está lá no livro de Gênesis, porque toda uma mulher que quando o homem estivesse a vir, ela não deveria estar com a cabeça descoberta. Ela deveria estar com a cabeça coberta em sinal de respeito ao próprio homem e também em sinal de respeito a Deus dentro das sinagogas. Exato. Quando se for para dirigir para Deus. Então, é uma prática que nós adotamos dentro da nossa congregação. Repito, Amém. Não é mandamento isto. É só um preceito, é uma norma.